Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Marisca Vendas, do capítulo 13 do curso de Excel avançado do Senac. Temos aqui a nossa planilha com os valores de vendas dos meses de janeiro a junho de 2015. E o nosso objetivo é criar uma macro interativa para que o preenchimento do próximo mês, no caso o mês de julho, seja efetuado automaticamente. Então, na nossa planilha de vendas no mês, nós possuímos os valores digitados para o mês de julho, né? Teoricamente, o nosso último mês. Vamos criar uma macro para que estes dados sejam levados automaticamente aqui para a nossa coluna H e o nosso cabeçalho seja adequado a esta nova coluna. Então vamos lá para a nossa planilha de vendas no mês. Vamos posicionar o cursor na nossa célula B9, como se o nosso digitador tivesse acabado de efetuar o lançamento destes valores. Para acessarmos a parte de macros, nós vamos utilizar o menu Exibir e lá no canto direito a gente tem a opção de macros. Então vou escolher a opção Gravar Macro e nós temos a janela com a configuração da nossa macro. Então, o nome da nossa macro não pode possuir espaços nem caracteres especiais. Então, nós vamos chamar o nome da nossa macro de Preenche Vendas. Para a tecla de atalho, que será responsável por iniciar a execução da nossa macro, eu posso utilizar uma combinação de teclas para fazer a iniciação, fazer o start da execução da nossa macro. O Ctrl já vem por padrão definido, mas só o Ctrl não faz muito sentido porque se a gente colocar uma tecla que já existe no Windows, que já existe no próprio Excel, quando a gente for utilizar esta combinação de teclas, a gente pode executar a macro acidentalmente. Então, em conjunto com a tecla Shift, vamos pressionar Shift P. Então, a combinação para executar a nossa macro será a combinação das teclas Ctrl Shift P. A opção de armazenar a macro. Nós temos três opções de armazenamento da macro. A primeira opção, pasta de trabalho pessoal de macros. A macro será armazenada no seu computador, no seu Excel, e ficará disponível para todas as macros. Nova pasta de trabalho. A macro ficará disponível para todos os novos arquivos de Excel. E esta pasta de trabalho, a macro ficará armazenada apenas neste arquivo e ele será encaminhado junto com este arquivo. Vamos escolher esta pasta de trabalho e a parte de descrição é um campo livre para você preencher com qualquer informação que você julgar necessário. Quando nós clicarmos em OK, todas as nossas ações estarão sendo gravadas. Então, vamos evitar ações desnecessárias para não carregarmos a nossa macro com movimentos desnecessários. Então, cliquei no OK. Nossa macro está sendo gravada. Como eu sei que a minha macro está sendo gravada? Na parte inferior esquerda aparece um botãozinho de stop. Quando eu paro o mouse, ele mostra ali a mensagem para mim. Uma macro está sendo gravada, clique para interromper a gravação. Então eu posso clicar aqui quando eu quiser parar a gravação da macro, ou lá no nosso menuzinho de macros eu também tenho a opção de parar a gravação. Então o ícone aqui, que inicialmente era gravar macro, mudou para parar a gravação. Então voltando, qual é a nossa primeira ação? Minha primeira ação é selecionar todo o conteúdo que eu quero copiar para a nossa planilha de vendas. Então, seleciono todo o conteúdo e dou um Ctrl C para copiar. Agora eu clico lá na minha planilha de vendas e posiciono o meu cursor na H4, ao lado do último valor digitado aqui, o 40. Dou Enter para colar
Então, os dados vieram lá da nossa planilha de origem, colados bonitinho aqui na nossa planilha de vendas. Vou aplicar todas as bordas no conteúdo que foi colado. E agora eu vou fazer a extensão utilizando a alça de preenchimento para a criação do próximo mês. Então, posiciono meu cursor no canto inferior direito da minha célula e estendo para a direita para criar o mês de julho. Criado o mês de julho, agora nós vamos fazer a adaptação do nosso cabeçalho. Então, vou selecionar a minha célula de vendas no mês e estender a seleção até a minha célula da H2. E aí nós precisamos mesclar todo este conteúdo. Como a nossa seleção de vendas no mês já está mesclada, nós vamos precisar remover esta mesclagem e depois aplicar a mesclagem em todo o nosso conteúdo. Então, selecionei o conteúdo de vendas no mês, mais H2, e agora eu vou clicar em mesclar e centralizar. O Excel vai desfazer a mesclagem, então removeu a mesclagem anterior que existia, mas manteve a seleção que nós fizemos anteriormente. Agora vou clicar em mesclar e centralizar novamente. Cliquei em mesclar e centralizar novamente, adequamos o nosso cabeçalho. Agora eu volto para a nossa planilha de vendas no mês. Aperto o Delete para apagar o conteúdo que aqui está. E posiciono meu cursor no primeiro item para receber a próxima digitação. Agora eu vou lá e paro a minha gravação. Então, menu exibir, macros, parar gravação. Então, a combinação de teclas Ctrl Shift P vai ser responsável por copiar o conteúdo existente aqui na nossa coluna B para a nossa planilha de vendas, adicionando um novo mês. Para o nosso teste, vamos excluir a coluna H e digitar novos valores na nossa coluna de quantidade. Então, vou preencher aqui valores aleatórios e agora, através da combinação Ctrl Shift P, o Excel vai executar a nossa macro e levar estes dados lá para a nossa planilha de vendas. Então, vamos lá, Ctrl Shift P, o Excel executou a nossa macro, os dados foram copiados e apagados na nossa planilha de origem e preenchidos na nossa coluna H, exatamente como nós fizemos anteriormente. Todo esse processo de execução dessa nossa macro, nós utilizamos apenas referências absolutas. Então, toda e qualquer movimentação foi efetuada aqui da nossa coluna H, né, aqui na nossa coluna H, e também partiu da nossa coluna B, da nossa planilha de vendas no mês. Segunda parte do nosso exercício, nós vamos criar uma inteligência da nossa planilha para que quando eu crie novos valores, o Excel faça a movimentação do mês mais antigo, no caso janeiro, para o nosso histórico. Por quê? Se eu executar a macro novamente, o que vai acontecer? O Excel vai pegar os dados que estão aqui na nossa coluna B e vai jogar de novo aqui na nossa coluna H. E vai matar os dados anteriores e vai estender o mês de junho, criando o mês de julho novamente. O que nós queremos agora? Retirar o mês mais antigo, jogar lá para a nossa planilha de histórico. Depois que esse mês mais antigo saiu do caminho, nós vamos pegar os meses que sobraram e movimentar todos esses meses para a esquerda, para que a nossa coluna H fique vazia para receber os dados da nossa nova digitação, os novos dados da nossa planilha. Então, nós vamos primeiro levar o mês mais antigo para o histórico, o mês que estiver aqui na nossa coluna B. Levando o mês para o histórico, vamos movimentar todos os meses que sobraram para a nossa coluna B, então todos eles vão movimentar uma coluna para a esquerda, abrindo espaço para a digitação, para o lançamento dos novos valores do novo mês. Então, vamos imaginar que nós partimos daqui da nossa planilha de vendas no mês para o lançamento dos dados do próximo mês. Então, vamos preencher valores.
valores diferentes para notarmos a diferença. E agora sim, vamos gravar a nossa nova macro. Então, menu exibir, lá no canto direito, macro, gravar macro. Nome da macro, transfere vendas. Combinação de teclas para a execução da nossa macro, Ctrl Shift T. Vamos manter para esta pasta de trabalho e clicar no OK para iniciar a nossa gravação. Gravação iniciada. Primeiro passo, clicar na nossa planilha de vendas, selecionar o mês mais antigo, então de B3 até a B10. Vamos recortar este conteúdo, então Ctrl X. E agora eu vou clicar na nossa planilha de histórico para colar o nosso mês na última coluna em branco. Então, no nosso caso atual, a coluna em branco é a coluna B. No próximo mês, a coluna em branco será C, depois D, E, F e assim sucessivamente. Então, eu não posso clicar na minha B1 e colar o conteúdo, porque o Excel vai armazenar este endereço de B1 e toda vez que a gente executar o processo, o mês que for colado no histórico vai ser colado na B1. Eu quero que a movimentação para a cola do mês mais antigo seja dinâmica. Então, ele tem que descobrir qual é a coluna que estará em branco para posicionar o cursor nesta coluna e colar o mês sem apagar o mês anterior. Então, para eu conseguir posicionar o meu cursor automaticamente aqui na B1, eu preciso fazer uma jogada de utilizar o modo término do Excel, que é o Ctrl setinha. Então, antes de eu posicionar o cursor com o mouse aqui na B1, eu vou fazer a utilização de referências relativas. Para isso, nós vamos fazer uma jogadinha para conseguir posicionar o cursor na B1 sem que o Excel registre esse endereço da B1. Então, a primeira coisa é apertar o F5. Nós vamos abrir a janelinha de enviar o nosso cursor para algum endereço e aqui em referência eu vou digitar XFD1. Quem é XFD1? É a última coluna do Excel. Então, quando eu clicar em OK, o Excel foi lá para a nossa última coluna do Excel. Agora, utilizando o Ctrl setinha para a esquerda, o Excel vai se movimentar para a esquerda até encontrar algum valor preenchido, que no nosso caso atual é a nossa coluna A. Mas esse valor, de acordo com os meses que foram sendo processados, vai ser movimentado de A para B, C, D e assim sucessivamente. Então, antes de direcionar o meu cursor para a esquerda, nós vamos ativar a utilização de referências relativas. Então, clico lá em macros e vou marcar aqui a utilização de referências relativas. Quando eu clico em usar referências relativas, nada acontece. O que muda é que o Excel vai deixar de registrar o endereço da minha célula e vai passar a registrar a movimentação do meu cursor. Então, como é que eu sei que eu estou utilizando referências relativas? Se eu abrir o menu novamente aqui, eu vejo que a minha caixinha de referências relativas está com a borda cinzinha. Então, indica que eu estou utilizando referências relativas. Então, voltando para o cursor, Ctrl setinha para a esquerda, uma única vez. O Excel percorreu toda a minha planilha até encontrar alguma célula com valor preenchido. Chegou lá na minha coluna A, que hoje é A, mas pode ser B, C, D, dependendo da quantidade de valores que nós possuímos na nossa planilha. Agora, para eu posicionar o meu cursor na próxima coluna em branco, basta eu movimentar o meu cursor com a setinha. Então, setinha para a direita, vou posicionar o meu cursor na próxima coluna em branco. Agora, vou lá em macros novamente e desmarco a utilização de referências relativas. Então, vou clicar novamente aqui para tirar a marcação de referências relativas. Então, cliquei, removi a marcação para eu ter certeza, abro o menu novamente, está lá, não tem a marquinha de cinza. E agora eu dou Enter para colar. Então, o Enter colou o conteúdo que nós havíamos recortado anteriormente. Desta forma, já trouxe o mês mais antigo para o nosso histórico.
Agora eu volto lá em vendas. E agora eu preciso movimentar todos estes meses para a nossa coluna B. Então, vou trazer o mês de fevereiro para B, março para C, abril para D e assim sucessivamente. Então, seleciono todos os meses que sobraram, Ctrl X para recortar, posiciono o cursor na minha B3 e dou Enter para colar. Trouxe todos os meses que sobraram e agora eu tenho que trazer os novos dados que foram digitados. Então, vou lá na minha planilha de vendas no mês, seleciono os dados que foram digitados, Ctrl C para copiar, volto para a planilha de vendas, clico na minha H4, dou Enter para colar, vou aplicar todas as bordas nestes dados e agora eu vou fazer a extensão do mês para trazer o nome do novo mês. Então, cliquei no meu último mês, que está na G3, vou na minha alça de preenchimento e estendo para a direita. Vou clicar no cabeçalho, volto para a minha planilha de vendas no mês, apago o conteúdo que foi digitado, posiciono meu cursor na B2 para aguardar a próxima digitação. E o mais importante, preciso parar a gravação da minha macro. Então, eu não posso esquecer de parar a gravação da macro, porque senão o Excel vai continuar gravando a macro e eu posso estar fazendo aí algumas ações que não precisam estar na gravação da minha macro. Então, volto lá no meu menu Exibir, Macros e paro a gravação. Então, temos aqui o mês de agosto, que foi criado. Agora nós vamos testar novamente a nossa macro. Então, vou colocar novos valores. E para executar a nossa macro de transferir as vendas, Ctrl Shift T. Então, Ctrl Shift T. O Excel apagou o conteúdo. Vamos ver se os nossos valores geraram um novo mês. Então, está aqui. Geramos o nosso mês de setembro e o mês de fevereiro, que estava aqui na nossa coluna B, foi para o nosso histórico, sendo o mês mais recente no nosso histórico. E agora o mais importante é para salvar a nossa planilha. Então, criamos uma macro. Quando nós tentamos salvar a nossa planilha, o Excel nos passa uma mensagem dizendo que o arquivo atual não é capaz de armazenar macros. Então, está dizendo, para os recursos não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro, porque o arquivo padrão do Excel não aceita macros. Não cliquem em sim, tá? Nós vamos clicar em não, que aí o Excel vai abrir a janelinha de salvar como e nós vamos alterar o tipo do arquivo para a pasta de trabalho habilitada para macros. Então, clicamos em não, a janelinha de salvar como foi aberta, e aí o tipo de arquivo, nós vamos escolher a segunda opção, que é pasta de trabalho habilitadas para macro. Clicamos em salvar, nosso arquivo foi salvo, agora com a extensão XLSM, não mais XLSX, que indica que o nosso arquivo possui macros. Para finalizar, nós vamos adicionar atalhos aqui na nossa barra de ferramentas. Então, para adicionarmos esse atalho, vamos lá em Arquivo, Opções, Barras de ferramenta de acesso rápido. Aqui onde nós temos comandos mais usados, nós vamos escolher macros. E aí eu posso adicionar a macro que eu quiser à minha barra de ferramentas de acesso rápido. Então vamos adicionar a nossa macro transfere vendas. Posso clicar duas vezes ou selecionar e clicar no botão adicionar. E agora nós vamos personalizar o nosso ícone. Então, clicando aqui no botãozinho modificar, nós temos
a janela de ícones para escolher o ícone que mais se enquadra ali na execução da nossa macro. Então, vou escolher aqui o nosso Smile. E o nome para exibição é o nome que aparece quando nós paramos o mouse sobre o ícone. Então, eu posso escrever com espaços e caracteres especiais, caso eu queira. Então, vou mudar aqui para transferir vendas. Cliquei no OK, o Excel colocou o íconezinho e acertou o nome. Clicando no OK novamente, o nosso íconezinho aparece lá na parte de barra de ferramentas de acesso rápido, e se eu clicar sobre o ícone, é como se eu tivesse utilizado a combinação de atalhos, a combinação de teclas. Então, vamos digitar novos valores. E agora eu vou clicar no nosso íconezinho, disparou a macro. Temos os valores para o novo mês. O mês de março, que era o mês mais antigo, foi lá para o nosso histórico. E os dados movimentados foram apagados. Com isso, nós finalizamos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.